paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 25 e versículo de número 5, que diz assim: Abraão deu o que possuía a Isaque, porém aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes, e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer que Abraão deu para Isaque tudo o que ele possuía. Quem era Isaque? Isaque era o filho da promessa. Era o filho que Deus havia prometido a Sara e Abraão, que eles haviam esperado 25 anos por esse filho. Esse filho era o que Deus disse que reis e povos procederiam dele, que nações sairiam dele. A Bíblia nos diz que os filhos das concubinas, que não eram os filhos da promessa, mas eram filhos também de Abraão, Abraão deu presentes e os separou de Isaque. Daqui você já entende, aleluia, porque que Deus está separando você de algumas pessoas. Porque que Deus está tirando você do meio de algumas pessoas, talvez de alguns parentes, alguns amigos, que você nunca imaginou que Deus te separaria. É porque todas as vezes que Deus tem algo grande para fazer na tua vida, Ele vai te separar. Porque Ele sabe muito bem aqueles que não suportam ver o teu crescimento. Eu vou repetir. Ramantui decanta rabasto. Deus sabe quem não suportaria ver o teu crescimento. É por isso que Deus está afastando muita gente de você. Foi uma das coisas que Abraão fez. Ele deu para Isaque tudo que ele possuía. Isaque recebeu uma porção maior. Isaque era destacado, era diferente. Então Abraão fez o que? Teve o cuidado de separar os seus filhos. Para quê? Para que eles não tocassem em Isaque. Deus está dizendo para você, existem pessoas que Deus vai começar a tirar do teu caminho, como Abraão tirou os filhos das concubinas do caminho de Isaque para que não tocasse no projeto. Deus está dizendo, quando eu começar a tirar algumas pessoas da tua vida, quando eu começar a limpar a tua história, quando eu começar a te separar, não murmura, não reclama, porque eu sou Deus que estou limpando a tua vida, pois tem algo grande para cumprir na tua história. O que Deus tinha na vida de Isaque era diferente, e Abraão, a Bíblia diz que Abraão sabia disso. Abraão já sabia que aquilo ali poderia dar problema lá na frente. Então Deus, Ele sabe, irmãos, que pode dar problema na nossa vida. Você entende que tem pessoas que saem da nossa história que a gente não consegue entender? A gente não consegue por que saiu, tá entendendo? Mas Abraão já tinha vivido uma experiência no passado. Quando Deus diz, sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai para a terra que eu te mostrarei. A Bíblia diz que ele saiu e Deus disse para ele, sai da sua parentela. Ou seja, só era somente ele na época, que era Abrão, e Sarai, sua mulher. Mas a Bíblia diz que ele saiu, quando ele sai da casa do seu pai, ele leva consigo seu sobrinho Ló. E ele sabe que aquilo ali deu problema, então Abrão já tinha essa experiência. Então por isso Abrão foi lá e separou também os seus filhos, os filhos das concubinas, para que lá na frente eles não se levantassem contra a vida de Isaque. Aí você não entende porque que Deus tira algumas pessoas da sua vida. Aí você diz, ai Senhor, eu tenho que viver excluído, eu tenho que viver excluída, Senhor. O Senhor tira as pessoas da minha história, o Senhor tira as pessoas da minha vida de uma forma que eu não sei explicar, de uma forma que eu não entendo, não posso ter amizade. Muita gente, quando eu chego, vira o rosto, não quer ficar perto de mim. Deus está dizendo, é tudo permissão dele. É tudo permissão dele porque ele tem algo maior para fazer na tua vida. É tudo permissão dele porque ele tem algo melhor para te entregar. Você vai observar que os filhos de Abraão com as concubinas só recebeu presentes, enquanto Isaque recebeu tudo que Abraão possuía. Tem uma porção muito maior para você. E tem gente que, se estiver do teu lado e ver tu recebendo essa porção, não vai deixar você em paz. Não vai deixar você em paz, vai ter muita inveja, vai ter muita ira na tua vida. Então Deus está dizendo, minha filha e meu filho, não murmura porque eu estou separando. Não murmura porque eu estou tirando. Não murmura porque eu sou Deus que estou limpando a tua vida. Grande foi o cuidado de Abraão com Isaque. Deus está dizendo, grande é o meu cuidado contigo. Tu és o meu filho amado, tu és separado, tu és escolhido, tu és selecionado. Porque tem pessoas, irmãos, que Deus seleciona. Tem pessoas que Deus, Ele realmente vai fazer uma seleção e vai tirar de alguns lugares, no meio de algumas pessoas, e vai trazer um destaque maior. Lembra de José? Deus poderia ter escolhido Rúben, Naftali. Ele poderia ter escolhido Judá, mas ele escolheu José na casa de Jacó. E quando Deus escolhe José, o que ele faz? Separa José dos seus irmãos. Tá entendendo? Porque a Bíblia diz que os irmãos queriam o matar. Então você observa que tem coisas que você é separado. Tem coisas que você precisa estar reservado. Entendeu? Então não reclame, porque Deus tem coisa grande para fazer na tua vida. Lembra de Jesus? Novo Testamento.
A Bíblia nos diz que Jesus, ele separava alguns dos discípulos para andar com ele. Ele tinha 12, mas tinha momentos que eram mais íntimos, que ele queria revelar algumas coisas mais profundas. Quem era que ele chamava? Só Pedro, Tiago, João, mais ninguém. Não ia Mateus, não ia Lucas, não ia Tomé, não ia Judas, não ia nenhum desses. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele escolheu aqueles 3 para um nível maior de intimidade. Nós não entendemos o reino dos céus. Não é que Deus tenha filhos favoritos, mas a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então tem gente que é escolhido, que é separado. E quem é separado vai ter que aprender a guardar o segredo. Quem é separado vai ter que aprender que uma vida de solitude vai ser natural. Você vai precisar passar por momentos de solitude, que você vai se sentir sozinho, você vai sentir que Deus parece que não está com você, mas Ele está. E as pessoas não querem estar contigo, você vai se sentir excluído. Caramanchu decanta. Você vai querer amizades que elas não vão querer estar com você, e não sabendo você que Deus está por trás de tudo te livrando. Porque nós olhamos para o ser humano, irmãos, por fora. Nós conseguimos ver por fora, mas por dentro só quem sonda é Deus. Então até os nãos de Deus, até separações que Deus causa na nossa vida, no meio da nossa trajetória, é porque Ele sabe do amanhã. Então deixa Deus limpar a tua vida. Deixa Deus limpar a tua história. Grande foi o cuidar de Abraão com Isaac. Já pensou Isaac nascendo, crescendo, perto dos seus irmãos? Crescendo, você viu o problema que já deu na casa de Abraão quando Isaac começou a crescer? A Bíblia diz que Ismael começou a caçoar de Isaac, começou a dar problema dentro da casa, tá entendendo? Então, ali Abraão já percebeu, Abraão já tinha experiência com isso. Abraão disse, ó, eu vou ter que mandar esses povos pra longe, esses meninos pra longe, esse filho de concubina pra longe, porque esse menino aqui é coisa grande de Deus. Quando esse menino começar a expandir, quando esse menino começar a crescer, os irmãos próprios podem se levantar contra ele. E isso aconteceu depois de Abraão com José. Os próprios irmãos se levantaram contra José. Lembra de Davi? Você tá entendendo porque às vezes Deus nos separa até de quem nós amamos, muitas vezes? Nos separa até de pessoas que a gente queria estar perto, que a nossa vontade era estar perto, mas a de Deus não é? Porque Deus está separando pessoas que estão me ouvindo nesse exato momento. Deus está tirando algumas pessoas do teu caminho. Deus está tirando algumas pessoas do teu hall de amigos. Deus está tirando algumas pessoas, aleluia, ó, de dentro da tua história, porque Ele sabe o que Ele tem para fazer na tua história. Ele sabe que é grande, aleluia. Você não tem dimensão ainda do que Deus tem para fazer. Talvez quando Isaac, viu que o seu pai estava fazendo aquilo, separando ele dos seus irmãos, talvez naquele momento ele não entendeu. Mas depois, lá na frente, ele pôde entender que Deus tinha coisa grande para fazer na vida dele, tá entendendo? Deus ia expandir a história dele. Então, os irmãos dele, filhos das concubinas, poderiam não suportar o crescimento dele. Então, por isso, Deus a afastou. E vai ter pessoas que Deus vai afastar de você. Eu vejo uma grande limpeza na vida de algumas pessoas, porque Deus tem coisa grande para cumprir. E todas as vezes que Deus tem coisa grande para fazer, e todas as vezes que Deus tem coisa grande para cumprir, Ele vai tirar muita gente da tua vida que você nem imagina. Se prepare. Assim te diz o Senhor, um tempo de limpeza é chegado na tua vida. Se você crer, declare amém, que Deus te abençoe.